Às vezes eu esqueço. Muito bem, turma. Vamos então à nossa segunda aula de conteúdo da disciplina Aspectos Jurídicos Aplicados aos Meios de Hospedagem. E hoje nós vamos falar sobre as fontes do direito. Então, dentro do nosso conteúdo programático, nós estamos aí no item 1, né, Noções Gerais do Direito, o que corresponde ao nosso primeiro bimestre, e o segundo bimestre são os aspectos jurídicos da hotelaria. Então, semana passada nós vimos sobre direito e norma jurídica, hoje nós vamos ver sobre fontes do direito, semana que vem ramos do direito e assim por diante. Então, uma recapitulação do que nós vimos semana passada. Vimos o conceito de direito, então eu expliquei para vocês que direito é uma sistematização das normas, das normas e leis em vigor em um determinado território. Então, o direito seria o sistema todo, não? O conjunto de normas jurídicas que estão em vigor em um determinado território, no caso, um país. Norma jurídica é um imperativo de conduta criada pelo Estado. O Estado diz como você deve se comportar para conviver em sociedade. Então, o Estado regra as relações sociais de modo a permitir que exista a sociedade, para permitir que exista um convívio pacífico entre os indivíduos. Então, a norma jurídica diz qual é o comportamento, como você deve se comportar para que a sociedade seja possível, para que o convívio social seja viável. Então, é o Estado que regra, o Estado que cria a norma jurídica, regrando assim as relações sociais. E o Estado, que nós podemos entender como sinônimo de país, o Estado tem o monopólio jurídico da força. Só ele pode usar a força, nós não podemos. Então, só o Estado pode usar da violência, a violência física, que nós chamamos de poder de coerção, para fazer valer a sua vontade. E essa vontade é expressa por meio de normas jurídicas. Nós, cidadãos, não podemos fazer uso da força para fazer valer a nossa vontade. Só o Estado pode fazer, né? E dentro do limite normativo. O Estado também não pode extrapolar nesse direito de uso da força. Nós temos algo chamado Estado de Direito, ou Estado Democrático de Direito, que põe os limites para que o Estado exerça a força. Então, dentro desses limites, o Estado pode legitimamente fazer uso da força. Para quê? Para fazer cumprir a norma jurídica. Nós, cidadãos, como os mortais, se nos sentirmos violados, indefesos, se achamos que nosso direito está sendo desrespeitado, de alguma maneira nós estamos injustiçados, nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Nós temos que invocar o Estado. O Estado, sim, tem o poder de usar a força. Para quê? Para fazer justiça. Então, nós vamos, por exemplo, procurar o judiciário, entrar com uma ação judicial, e ali o juiz vai dar uma sentença, e aí, se necessário, essa sentença vai ser executada à força pelo Estado. É assim que se deve proceder. Então, ninguém pode fazer uso da força. A única situação em que nós legitimamente podemos fazer uso da força é a chamada legítima defesa. Só aí nós podemos fazer uso da força. E eu dei um exemplo para vocês, trouxe um quadrinho mostrando o que é legítima defesa, e aqui nós temos a diferença entre legítima defesa e fazer justiça com as próprias mãos. O artigo 25 do Código Penal diz que entende-se como legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro. Então vejam, para que um ato de força seja legítima defesa, deve ser exercido para defender um direito próprio e um direito alheio, né? Próprio ou alheio, tanto faz. E tem que ser um perigo atual e iminente, não um perigo hipotético, distante, futuro. E esse uso da força deve ser moderado. A pessoa pode fazer uso moderado dos meios necessários, sejam eles quais forem. Tá? Então, isso é a legítima defesa. E fazer justiça com as próprias mãos está lá no artigo 345 do Código Penal,
que diz, deixa eu ajeitar aqui que ficou invertido. É aquele em fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Pena, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa, além da pena correspondente à violência. Então, esses são tópicos que nós vimos na semana passada. E eu encontrei um exemplo, até pus no arquivo da aula, né, no esqueminha da aula, que é esse aqui, ó, um exemplo de legítima defesa. Então, vamos ler. Defensoria Pública obtém absolvição de réu por legítima defesa de terceiro e Bento Gonçalves. A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul obteve vitória importante em júri, que garantiu a absolvição de MJ, um homem acusado por homicídio qualificado, mas que comprovou sua inocência por meio de tese sustentada de legítima defesa de terceiro. Vejam só, ele matou alguém, mas foi absolvido porque defendeu alguém. Vamos ver o que diz. De acordo com o defensor público, o diretor regional da Defensoria Pública Regional de Bento Gonçalves, Rafael Corrard, que atuou na defesa, o caso ocorreu em janeiro de 2011, quando MJ foi visitar a irmã e acabou por defendê-la de um ataque praticado pelo companheiro da mesma, que, empunhando uma faca, tentava agredi-la. Ao ver a situação, MJ conseguiu retirar a faca do agressor e lhe desferiu alguns golpes. O cunhado foi levado ao hospital pelo próprio MJ, mas acabou falecendo. A Defensoria Pública baseou sua defesa, invocando o histórico de agressões sofridas pela irmã do acusado, bem como defendeu que a eventual condição social do agressor, que acabou morto, membro de uma família de destaque empresarial no município, não lhe permitia agredir física e moralmente sua companheira. Sendo assim, o júri decidiu por absolver MJ das acusações. Então, isso é para ilustrar o que nós falamos na semana passada, de que a legítima defesa é uma situação que a gente chama de excludente de ilicitude. Nesse caso, ele cometeu um ilícito, ele matou alguém, mas foi desconsiderado um ilícito, foi desconsiderado um crime, por quê? Porque era por legítima defesa, tá? Então é disso que nós falamos semana passada. Hoje, nós vamos aprofundar a nossa abordagem do direito, falando das fontes do direito. O que são fontes do direito? São os processos que criam a norma jurídica. Então, semana passada, eu falei para vocês da norma jurídica. Falei que a norma é jurídica, como vimos aqui, é um imperativo de conduta criada pelo Estado para que as pessoas vivam em sociedade, que o Estado pode fazer uso da força para que a norma jurídica seja cumprida. Então, nós demos uma visão geral da norma jurídica na semana passada. Hoje, nós vamos ver de onde vem a norma jurídica. Quais são os processos de criação de uma norma jurídica? E esses processos a gente chama de fontes do direito, né? De onde elas vêm, de onde elas emanam. Elas vêm das fontes. E quais são as fontes do direito? Aí a nomenclatura dessas fontes varia um pouco, conforme o autor que nós usemos. Eu estou me referindo a um autor da nossa bibliografia chamada Miguel Reale. Opa! E o Miguel Reale aponta 8 fontes do direito. Tá? Se vocês forem ver outros autores, eles vão dar outros nomes, outras fontes, né? Essa é a lista maior. Tem lista com 6, tem lista com 4 fontes, né? Vamos seguir o Miguel Reale, que diz que são 8 as fontes do costume. As fontes do direito, perdão. As leis, os costumes, a jurisprudência, princípios gerais do direito, ato negocial, analogia, equidade e doutrina. Vou falar um pouquinho de cada um, para a gente chegar a um entendimento sobre o que seja, né? Um por um, começando pela lei. O que é a lei? Aqui temos uma definição do que seja a lei. A lei é uma norma geral e abstrata, criada pelo Estado mediante um processo legislativo previamente estabelecido. Ela tem efeitos erga omnes e um pressuposto dela é a coercitividade. Então, veja bem, a lei é uma norma jurídica, né? Mas não é uma norma jurídica qualquer. Por exemplo, na minha casa, quando criança, a minha mãe não deixava falar de boca aberta. Desculpa, falei errado. Falar de boca cheia.
Você estava à mesa, almoçando, não podia falar de boca cheia. Isso não é uma norma vigente na nossa casa. Só que isso não é uma norma jurídica e nem é uma lei. É uma norma interna, né? A gente chama até de regra. Tem até um nome para isso. Para que uma norma jurídica seja uma lei, o que ela precisa? Qualquer forma de imposição é lei? Não. A lei é um tipo bem específico de norma jurídica. É uma norma criada pelo Estado. Então, o Estado cria essa norma. E ela tem que ter certas características. Ela tem que ser geral e abstrata. O que quer dizer isso? Norma geral e abstrata. Geral quer dizer que ela tem efeitos para todos, para todas as pessoas. A lei não é criada para um caso específico. Acontece lá uma situação, aí cria-se a lei para resolver aquele caso. Não pode. A lei tem que prever, a lei tem que se referir tem que se reportar a todas as pessoas, a todos os indivíduos da sociedade. Ela não pode ser uma lei individual, não pode ser criada uma lei para um indivíduo, para uma empresa. A lei tem que ser geral, tem que ser aplicável a todos. A lei deve ser abstrata, porque ela tem que prever um caso hipotético, uma hipótese, uma possibilidade. Ela tem que ver uma situação futura, antever uma possibilidade. Por isso ela deve ser abstrata. E, novamente, ela não pode ser criada para um caso concreto. Aconteceu lá um problema qualquer, cria-se a lei para resolver aquele caso. Não pode, tá? A lei tem que ser geral e abstrata. Ela tem que prever situações hipotéticas e seus efeitos devem agir sobre toda a sociedade, sobre todos os indivíduos. Deixa eu ir destacando. Ela tem que ser geral, porque se reporta a todos os indivíduos, a toda a sociedade. Abstrata, porque ela prevê hipóteses. Ela não se reporta a um caso concreto que já aconteceu. Ela é criada pelo Estado. O Estado que a cria. E como que o Estado cria a norma jurídica? Ela é criada mediante um processo legislativo previamente estabelecido. Quer dizer, existe todo um procedimento de criação da lei, que a gente vai ver daqui a algumas aulas, né? Daqui a algumas aulas a gente vai falar sobre processo legislativo. Aí eu vou mostrar para vocês como é criada uma lei. É um tipo de conhecimento que não é senso comum, as pessoas têm uma ideia do que acontece, né? Mas eu vou explicar para vocês, tintim por tintim, como se cria uma lei. Um spoiler, né, de uma aula futura é o seguinte: para se criar uma lei, precisa de um projeto de lei. Quem vai apresentar o projeto de lei? Pode ser um deputado, pode ser um senador, pode ser presidente, pode ser os tribunais superiores, pode ser o STF. Então, alguém que tem a chamada iniciativa legislativa pode apresentar o projeto de lei. Aí o projeto de lei tramita na Câmara dos Deputados, pelas comissões, aí é votada e eventualmente aprovada em plenário. Aí vai passar para a Casa Revisora, que é o Senado. No Senado vai acontecer a mesma coisa, vai passar por comissões esse projeto, até esse projeto ser votado no plenário. E se for aprovado o projeto, ele é enviado ao presidente, e o presidente, se aprovar, ele sanciona. Se ele não aprova, ele dá o veto. Se ele sanciona, aí a lei vai ser promulgada, e ela vira lei, não é mais projeto, o projeto vira lei, e vai ser publicada a lei no Diário Oficial da União. E depois de alguns dias, em regra 45 dias, ela entra em vigor, ela passa a ter efeitos na sociedade. Sintetizei aqui muito, né, o que é o processo legislativo, para vocês terem uma ideia. Mas, reitero, esse é tópico de aula futura. Então, para a lei ser criada, ela deve ter sido tramitada por um processo legislativo previamente estabelecido. Ou seja, deve haver uma previsão de como é esse processo legislativo. E essa previsão está na Constituição. A Constituição Federal de 88 diz como é feito o processo legislativo. Isso que eu falei para vocês, né?
do iter, do roteiro que ela segue, está tudo na Constituição. A lei tem efeitos erga omnes, quer dizer, efeitos contra todos os indivíduos. É o que nós falamos da generalidade da lei ali, né? Efeito erga omnes, ela exerce os efeitos sobre todos os indivíduos da sociedade, todas as pessoas naturais, físicas, jurídicas. E ela goza de coercitividade. A lei tem coercitividade. O que é isso? É o seu pressuposto de exigibilidade. Por que a lei deve ser cumprida? Ela deve ser cumprida porque ela tem essa característica, a coercitividade, que vocês podem associar com o que nós vimos na semana passada. Poder de coerção do Estado. Se a lei não é cumprida, o Estado pode usar do seu poder de coerção para fazer-nos cumpri-la. Então, se a lei é desrespeitada, o Estado usa da força, se necessário, para que ela seja cumprida. Então, o Estado utiliza do seu monopólio jurídico da força para fazer a lei ser cumprida. É o que nós chamamos de coercitividade. O Estado usa do seu poder de coerção. E, como eu falei semana passada também, né, se não for mais possível cumprir a norma foi descumprida e não tem mais possibilidade de volta, o Estado aplica as suas sanções. Nós incorremos em responsabilidade e aí nós vamos ter que causar uma reparação em função do descumprimento da norma. Nós vamos sofrer uma sanção que pode ser pecuniária, pode ser administrativa, pode ser penal, né? Cumprir uma pena. Por exemplo, passar no sinal de trânsito, passar no sinal vermelho. O Estado não pode, idealmente, pegar nosso carro e trazer para trás do sinal de vermelho de novo. Né? Não tem como fazê-lo. Já foi descumprida a norma. Se for uma situação em que o Estado pode fazer isso, ele faz. Se cumprir a norma, o Estado vai fazer cumprir. Por exemplo, reintegração de posse. Alguém se adonou de um terreno que eu tenho lá. É meu, eu quero de volta. A pessoa que está lá está em apropriação indébita. Né? No caso, ela está na posse de um bem que não lhe pertence. Eu vou entrar com uma ação de reintegração de posse. E, basicamente, o Estado vai ver que aquela pessoa descumpriu a lei e vai fazer com que a lei seja cumprida. Vai me reintegrar na posse do meu bem, vai me devolver o bem. Tá? O Estado faz isso à força. Retira a pessoa à força de lá do meu terreno, se necessário. Agora, o caso do semáforo que eu falei, passou no sinal vermelho, aí não tem como o Estado refazer a situação. Eu já descumpri e não é possível refazer. Né? Então, o Estado vai me aplicar uma punição. E, como eu disse, essa punição pode ser, no caso do trânsito, né, uma punição administrativa. Eu vou incorrer em pontos ali e vou também pagar uma multa, uma punição pecuniária. E essa sanção administrativa pode redundar na suspensão do meu direito de dirigir. Se eu chegar a uma contagem de pontuação tal, eu perco a licença, eu tenho suspensa a licença para dirigir. Jéssica, levantou a mão? Pois não, pode falar. Prof, nesse caso que o senhor falou assim, meu terreno e tal, se a pessoa faz o uso do uso capião, por exemplo, o cara consegue mesmo assim um terreno de volta, um negócio assim? Ou não? Não, se foi feito o uso capião, acabou. Beleza. O uso capião já não tem mais retorno. A questão é que até conseguir o uso capião é difícil, né? Porque o uso capião antes era 20 anos, agora é 10. Foi reduzido para 10 anos. Isso no Código Civil de 2002. Agora que eu estou falando é de 20 anos para cá, tá? E o uso capião tem que ter uma base legítima, a pessoa tem que estar lá de modo legítimo. É a chamada posse mansa e pacífica e com... Eu me esqueci agora o termo que se usa, mas ela tem que ter uma situação legítima para estar lá. E o dono não tem que ter feito nada para impedir a posse, né? A posse mansa e pacífica. Se o dono tentou reintegração de posse, né? Deu uma carta de notificação, sei lá. E isso mostra que a posse não é mansa e pacífica. A situação do uso capião, Jéssica, é aquela da pessoa que está num terreno há muitos anos.
o terreno é de alguém que nunca apareceu, está lá, e também nesses 10 anos, né, nunca tentou tomar a posse de volta. O uso capião é para essa situação. Então, é basicamente para aquela situação do imóvel rural improdutivo, né? Então, está lá, ele tem que cumprir uma função social, ele tem que produzir. E o dono comprou aquele imóvel só para esperar ele valorizar e depois vender com lucro. Ele não está se preocupando em gerar riqueza, em produzir, né? Então, a lógica do legislador foi essa. Então, se a pessoa tem lá e não se preocupa com a própria posse, então aquele terreno pode ser usucapido por outra pessoa, ou então ser desapropriado para fins de reforma agrária. Essa é a lógica do legislador, tá bom, Jéssica? Obrigada, prof. Nada. Então, isso é a lei, meus caros. Essa é a primeira fonte do direito. Daí vem as normas jurídicas. São criadas leis e as leis estabelecem formas de comportamento, né? Prescrevem o comportamento exigido pelo Estado. Então, a lei, a primeira fonte. Essa é a mais fácil, porque a gente convive, a gente entende, está sob a égide da lei, então nós temos uma compreensão. A segunda fonte, os costumes, é um pouco menos evidente. Quando eu falo costumes, vocês podem ter em vista aquelas práticas repetidas ao longo do tempo e aceitas como sendo direito. Aquelas situações que se repetem. Que se repetem sempre. Opa, esqueci de mudar o slide aqui. Peraí. Então, os costumes são aquelas situações que se repetem, que a sociedade exige que cada um pratique. Então, a definição de costumes do ponto de vista das fontes do direito, ou seja, aqueles costumes que criam normas jurídicas, são práticas repetidas ao longo do tempo e aceitas como sendo direito. Variação no tempo e no espaço, obrigatoriedade, não podem ser contra a legem, exceto desuso. Exemplo, fila e cheque pré-datado. Exemplo de costume. Um costume. Eu todos os dias acordo e escovo os dentes. Isso é um costume. Eu tenho o costume de fazer isso. Acordo e escovo os dentes. É um costume. Agora, se um dia eu acordo e resolvo não escovar os dentes, eu vou estar descumprindo uma norma jurídica? Vocês acham que sim? Podem escrever no chat se quiserem. Será que ao acordar um dia e resolver não escovar os dentes, eu estou descumprindo uma norma jurídica? Evidente que não, né, gente? Não. Não, né? Não estou descumprindo uma norma jurídica. Para ser um costume como fonte do direito, tem que ser um costume que seja considerado obrigatório. Aí, eu até escrevi, obrigatoriedade. Tem que ser um costume obrigatório. Como assim obrigatório? Tem que ser um costume que toda a sociedade exige de cada indivíduo para ser obrigatório. Tá? Então, o exemplo que eu pus ali do cheque é uma situação de obrigatoriedade. Cheque não, da fila. Vamos falar da fila primeiro. A fila é uma situação de obrigatoriedade. Você chega num lugar, seja a padaria, seja o cartório, seja, sei lá, supermercado, banco. Você vê que as pessoas estão postadas em fila. O que você vai fazer? Você automaticamente vai para o fim da fila. Porque é o comportamento obrigatório. A sociedade exige esse comportamento. Tá? A sociedade exige isso. Então tá lá você na fila com outras pessoas, digamos assim, esperando para ser atendidos no balcão de um guichê. E aí chega alguém muito pertinho e vai direto lá para o balcão e pede para ser atendido, furando a fila. O que vai acontecer? Todo mundo vai se revoltar, todo mundo está lá na fila, falou, você, vai lá para trás. Funcionário, não atende esse aí. Ele chegou agora, né? Vai haver uma admoestação. Toda a sociedade vai exigir aquele comportamento.
Então, é um tipo de... A gente pode falar assim, uma lei não escrita. Porque não existe a lei da fila. Tá? Vocês podem olhar em toda a legislação, vocês não vão encontrar um regramento da fila. Dizendo assim que as pessoas devem se postar uma atrás das outras em ordem de chegada, a distância de um braço, na expectativa de serem atendidos. Não existe essa norma, essa lei, né? Existe essa norma jurídica, mas é uma norma jurídica não escrita, gente. Ela decorre dos costumes, tá? Não precisa estar na lei para ser válida. Se a sociedade inteira cobra aquele comportamento, esse comportamento é uma norma jurídica. E você deve se comportar como tal. Ah, mas ele é tão válido quanto a lei? Sim, ele é tão válido quanto a lei. O costume não precisa estar na lei. Desde que ele seja exigido pela sociedade, ele deve ser cumprido. Então, se o meu direito na fila não for respeitado, eu posso entrar com uma ação exigindo a reparação, ou então que eu seja colocado no lugar certo na fila. Eu posso entrar com uma ação. Claro que eu não vou fazer isso na fila da cantina, né, para comprar uma coxinha. Na fila do pão. Quem sou eu na fila do pão? Né? Eu não vou fazer isso, porque é irrisório. Agora, se for uma fila importante, digamos uma fila para comprar um imóvel, que tem lá uma taxa de juros oferecida pelo banco muito baixa para os primeiros que chegarem, ou uma quantidade de veículos que foram colocados à venda com preço, com desconto tal, né? E eu fui lá e furaram a fila, colocaram outra pessoa na minha frente e eu perdi a promoção. Eu vou entrar com uma ação judicial. Vou pedir para o juiz me colocar no lugar certo da fila. Eu penso algo mais dramático, sei lá, fila para receber transplante de órgãos. Digamos que alguém tenha furado a fila, descumprido, porque são regras bem estritas essas, né? Da ordem de preferência para recebimento de doação de órgãos. Então, digamos que alguém tenha sido passado na frente, que sei lá, tinha contatos de amizade lá, sei lá, e foi passado na frente. Então, quem estiver na fila e foi prejudicado pode entrar com uma ação judicial, sim. E vai estar em algum lugar a lei da fila? Não. Vai alegar o quê? Vai alegar costume. Costume foi violado. Não está na lei que é sobre a ordem da fila, mas é um costume que todo mundo sabe como funciona. Tá bom? E aí a fila varia também, né? Tem lugar que você chega e você recebe uma senha, um papelzinho com número. Não precisa ficar lá postado um atrás do outro, né? Mas você vai ser atendido antes. Aí se alguém for atendido com um número superior ao seu, alguém que chegou depois, aí você pode exigir lugar na fila, né? A fila varia bastante. O costume é regional, ele varia no tempo e no espaço. No tempo, porque o que nós temos de costume hoje pode ser que não exista daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Ou os costumes que existiam há 20 anos, 50 anos, podem não existir mais, né? A sociedade evolui e os costumes também. E uma certa interpretação que há no momento pode ser que não haja em outro momento. O costume varia, o costume acompanha a evolução social. Uma situação que minha mãe contava quando ela falava quando eu era mocinha, né? É que perto da casa delas tinha uma vizinha que era desquitada e aquilo era um escândalo. Um escândalo ser desquitado naquela época. Não havia divórcio, havia desquite. A pessoa não poderia se separar. Ela se casou, era casamento para sempre. Então a pessoa tinha uma mulher desquitada morando na rua da minha mãe. E a minha mãe conta que ela e as irmãs não podiam passar na frente da casa da mulher, porque a mãe delas não deixava, para não ficarem mal faladas. Então elas tinham que dar a volta na quadra para não passar na frente da casa da mulher. Olha só, gente, esse é o costume de outra época, né? Sei lá, de 50, 60 anos atrás. Hoje mudou, alguém se importa que alguém é divorciado, desquitado, mãe solteira, ninguém se importa com isso. Os valores mudaram. É outra sociedade. E os costumes têm essa qualidade, eles acompanham a evolução social.
Então, o que é costume numa época pode não ser outra. Tá? E outra característica deles é que eles não podem ser contra-legens. Quer dizer que eles não podem ser contrários à lei. Se a lei diz uma coisa e o costume diz outra, você tem que fazer o que a lei determina. Tá? Um exemplo aqui em Foz. Tem aquelas rotatórias, sabe? Tinha ali na Vila A, perto do IFPR, que tiraram, mas tem outras rotatórias pequenas. Deixa eu ver ali atrás da rodoviária. Tem uma rotatória assim no cruzamento. O que você tem que fazer? Você tem que contornar por fora, né? Mas aqui em Foz todo mundo contorna por dentro da rotatória. Vocês entendem do que eu estou falando? Não sei ilustrar bem isso. Alguém sabe do que eu estou falando, gente? Contornar a rotatória por dentro, quando está num cruzamento, numa intersecção? Sim, é mais próximo do canteiro central? Fala de novo, eu ouvi o Claudemir, mas não ouvi o outro que estava falando. Contornar mais próximo do canteiro central? Isso aí, Rodrigo, mais próximo do canteiro. Então, outra aqui coisa... em Foz... Oi, fala, Claudemir. Outra coisa que aqui em Foz é gritante é quando você dá sinal de entrada em uma conversão à direita ou à esquerda, de vez o carro te cedeu o espaço, ele acelera para que você não entre na frente dele. Você fica pensando, como é que você consegue colocar o teu carro, em que lugar que você vai colocar o seu carro? Que existe a seta para quê? Eles não respeitam. Essa é uma característica daqui, Claudemir, infelizmente. Você vai em outra cidade, qualquer cidade que você for, você deu sinal de seta, o carro diminui para dar passagem. Aqui não, aqui eles aceleram e buzinam se você continua a manter a mesma velocidade. É incrível isso. Incrível, realmente. Eu morei muitos anos em São Paulo, comecei minha vida adulta em São Paulo, e lá em São Paulo você dá a seta e você nem pensa muito, você já entra, né? Aí logo que eu vim para Foz, eu passei por uns sufocos, né? Porque as pessoas faziam, dava seta e a pessoa acelerava para não me deixar entrar. Hoje já tem a manha, né? Você dá a seta de surpresa e já acelera, assim, para enfiar o carro na frente. Seta é só para dizer a pessoa, acelera aí para não me deixar passar. Realmente, concordo com você. Agora, isso da rotatória, gente, né? Quando tá a rotatória, em vez de contornar por fora, contornar por dentro, parece que há uma exigência social de que você contorne por dentro e não por fora. Se você faz o certo, você é xingado, você tem uma buzinada. Às vezes quase é um acidente porque você fez o certo. A pessoa está esperando você fazer o errado. E isso é um exemplo, então, de costume, um costume local. Exigir que você contorne a rotatória por dentro. Ou seja, por que é um costume? Porque as pessoas exigem que você se comporte assim. Se você contorna a rotatória por fora, você parece que está errado. Mas é o que diz a lei. E o que eu estou dizendo aqui para vocês é que o costume, ele só pode ser obrigatório se ele não for contra a lei. Esse exemplo de se exigir que se contorne a rotatória por dentro é contra a lei. Logo, esse costume não tem validade. É um costume? Efetivamente um costume. As pessoas exigem esse comportamento? Exigem. Mas ele é válido? Não é. Por quê? Porque ele é contra a lei. Então, digamos assim, eu estou lá no trânsito, contornei a rotatória por fora e disso ocorreu um acidente. Se isso for julgado por um juiz, o juiz vai dizer que eu não tenho culpa, que eu fiz o certo. O culpado é quem exigiu de mim um comportamento diverso. Mesmo que todo mundo entenda que eu tive culpa por ter feito contornado por fora em vez de por dentro, por ser contra a lei, ele não tem validade. Tá? Esse é um exemplo que a gente conta aqui em Foz. Tem exemplos mais distantes da Índia, né? Na Índia exige-se que o primeiro filho seja homem. É uma exigência social, é um costume. É obrigatoriedade, tem que ser homem. Então, por isso lá são feitos abortos clandestinos, né? Se a primeira filha é menina, abandono da criança, dá essa criança para adoção e tal. Então, é um costume que é contra a lei proíbe. Mas é um costume muito arraigado na sociedade indiana e gera esse tipo de consequência. Tanto é que na Índia foi proibido a ultrassonografia para não poder revelar o sexo da criança antes do nascimento. Por causa desse costume, que é um costume contra a lei, gente. Então, o costume, se vai contra a lei, ele não tem validade. É isso que eu estou dizendo para vocês. O costume vai só até esse limite.
O outro costume que eu quero dar de exemplo para vocês é o do cheque pré-datado. Alguns de vocês são novinhos, talvez nunca tenham usado cheque, mas alguns devem conhecer. Quem já usou cheque pré-datado pode explicar para a gente como funciona? Cheque, posso? Por favor. O cheque pré-datado era uma promessa de pagamento que você fazia dando um cheque. Tá? Você tinha um talonário de cheque, você colocava uma data futura e entregava ao comerciante. E na data prevista, ele descontava o cheque. Você ainda usa cheque pré-datado, Vladimir? Não, professor, nessa questão, eu dei uma evoluída. Hoje eu pago conta pela internet ou cartão de crédito. Muito bem. Mas eu já fui acometido de que eu confiava ao comerciante, né? Ele fazia negociações com os fornecedores dele e ele repassava entregava o cheque. esse cheque pré-datado antecipadamente e eles descontavam e não tinha saldo e o banco vinha para cima de mim para que eu compensasse esse cheque, mas geralmente nunca tinha saldo. Não. Já passei por isso um pouco também. Por isso você tinha que fazer cheque nominal, né? Cruzado e nominal, para não passar para frente. Tá e certo. Você, Rodrigo, já usou muito cheque pré-datado? Professor, quando eu comecei a trabalhar com finanças pessoais, o cheque estava começando a sair já. Mas eu ainda usei pré-datado, nominal, cheque cruzado. Então, eu cheguei a pegar o finalzinho dele. Eu usei muito cheque pré-datado. Lá nos anos 90, até começo dos anos 2000, não havia crédito. Não mais nos anos 90, né? Não havia crédito. Não havia crédito, como hoje, né? Se bem que hoje a gente está num momento de crise. Mas até recentemente era fácil você conseguir crédito. Às vezes você recebia cartão de crédito em casa sem nem ter pedido. Você vai lá no caixa eletrônico, tem lá um limite de saldo para você, ou de empréstimo, né? Tudo. Havia um excesso de liquidez há alguns anos, então era muito fácil conseguir crédito. Nos anos 90, indo antes, quando eu era criança, nos anos 80, havia escassez de crédito. Não havia recursos à disposição. Então, a maneira de se financiar em compras que o comércio muito engenhosamente desenvolveu no Brasil foi o do cheque pré-datado. Então, você ia lá comprar, digamos, uma geladeira. Você queria pagar em 10 vezes. Você não tinha cartão de crédito, você não tinha como fazer um empréstimo para pagar, né? Não tinha como financiar. Como você fazia? Você fazia para cheque pré-datados. Fazia em 10 parcelas. Oi, Rodrigo, fala. Tinha o crediário também. Ou era o crediário, ou era o cheque pré-datado. Isso. E mesmo o crediário não podia ter nome no Serasa, né? Nome no SPC. Também era difícil conseguir crediário. Então, a solução encontrada era o cheque pré-datado. Então, você ia comprar geladeira, você dividia em 10 parcelas, dava 10 cheques de uma vez com a parcela, e em cada cheque você colocava uma data para ser descontado o cheque. Então, digamos, hoje é 1º de janeiro, aí o segundo para hoje é 1º de dezembro, o segundo para 1º de janeiro, 1º de fevereiro, 1º de março, né? Até setembro, completando 10 cheques. E aí, todo mês, o comerciante pegava um cheque, ia lá e descontava. Isso era o cheque pré-datado. Então, você até colocava a data, bom para, né? Nas papelarias vendiam lá um bloquetinho assim, bom para, você grampeava no cheque, colocava a data lá. Tinha carimbo, era bem engenhoso. O sistema é bem engenhoso. E tinha esse problema que o Vladimir nos falou. Às vezes passava um cheque para frente, ele virava cheque voador. Você nem sabia na mão de quem estava seu cheque. E já aconteceu com meu sogro de parar em alguém lá que falsificou o cheque, colocaram um valor bem maior e tal. Deu maior problema para ele. Enfim, isso era o cheque pré-datado, para quem não sabe. O cheque pré-datado nunca teve uma regulamentação na lei. Nunca existiu a lei do cheque pré-datado. Ele foi um costume criado pelo comércio. Em face das circunstâncias econômicas do país e tal, foi o comércio que inventou essa maneira de se negociar, fazendo pré-datação do cheque.
Um costume, não lei. E aí havia esse problema de o portador do cheque descontar o cheque antes da data. Era um problema. Como disse o Claudemir, descontava antes da data, óbvio que você não ia ter recursos lá. Não caiu seu pagamento, você está esperando para daqui a 2 meses cair o cheque, você não está esperando. Isso era uma dor de cabeça, todo mundo passava por isso. E aí surgiram questões em relação a isso. O portador do cheque pode descontar o cheque a qualquer momento, antes da data pré-datada? Essa foi uma questão que foi levada ao judiciário. O judiciário se manifestou em sentido de que sim, em sentido de que não, né? Alguns juízes entendiam que sim, outros juízes entendiam que não. Até que a questão foi subindo, quer dizer, foi sendo analisada pelas instâncias superiores, até chegar ao STJ, Superior Tribunal de Justiça. E o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão do cheque pré-datado, dizendo que o cheque pré-datado é um costume. Ele não tem validade legal. A lei, nesse caso, prevalece. A lei diz que o cheque é um título de crédito e, portanto, ele tem liquidez. Então, como tal, quando o portador do cheque apresentar ao banco, o banco tem o dever imediato de descontar o cheque. Ah, mas está lá pré-datado para daqui a 1 mês. Não importa. Apresentou o cheque hoje, o banco tem que descontar o cheque hoje. É o que diz a lei e é o que deve ser cumprido. Entendeu, STJ? Tá? Mas, ao mesmo tempo, o STJ falou o seguinte: a pré-datação é um costume. Ele tem validade. Só que a exigibilidade é só entre as duas partes. Então, a pessoa que recebeu o cheque pré-datado e tem o dever para descontar daqui a 1 mês, se ela quiser, ela pode descontar hoje. Mas se ela descontar hoje, ela vai descumprir o acordo que fez com a outra parte de esperar 1 mês. E aí ela vai ter que indenizar o titular do cheque por ter descontado o cheque antes. O banco tem sim o dever de descontar se o cheque for apresentado hoje. Né? Agora, a pessoa que apresentou o cheque antes da data vai ter que indenizar o titular do cheque pelos prejuízos que tiver ali causado. Entendeu o STJ? Ou seja, o STJ entendeu que a pré-datação do cheque é um costume e tem validade sim, como costume. Não tem lei determinando que se espere a data, mas o costume determina que se espere a data. O costume não se sobrepõe à lei. Se a lei diz que o cheque pode ser descontado a qualquer momento, ele vai ser descontado a qualquer momento. Só que esse costume, no caso, gera indenização, gera danos de uma parte a outra, gera uma obrigação entre as duas partes, e a parte que descumprir deve indenizar a outra. Portanto, Claudemir, você tinha o direito de exigir uma indenização do comerciante que depositou seu cheque antes da data. Não sei se você sabia disso na época. Mas era um direito seu. Você podia ter pedido uma indenização do comerciante. Não sabia não, prof. Pois é. Foi no Bradesco, daí acabou de paguei lá e encerrei a conta e ficou por isso mesmo. Pois é, muita gente fez isso. Agora, a parte que depositou antes, né, tem que indenizar o titular do cheque. Tipologia dos costumes, quer dizer, os tipos de costumes que existem, né? Existem os costumes de acordo com a lei, os costumes além da lei e os costumes contra a lei. A gente, no direito, costuma dar nome latino para essas coisas, né? A gente fala em latim, é um termo jurídico. Então, é secundum legem, praeter legem, contra legem. Os costumes de acordo com a lei, secundum legem, por exemplo, andar na rua vestido. Então, a lei determina que você haja com urbanidade, ande vestido na rua. E o costume exige também. Então, é um costume que está de acordo com a lei. Claro que, conforme a cidade, tem maior flexibilização, né? Em cidades de praia é comum você andar com menos roupa, você vai no mercado, você vai no banco, né, com menos roupa. O que aqui em Foz é um pouco chocante, assim, é quando o turista se comporta como se estivesse na praia, né? Vai de biquíni e tal. Aí todo mundo olha estranho. Porque, sei lá, vai nas cataratas, né? Se molha. No lado da Argentina dá até pra você tomar banho de cachoeira lá e tal.
vai no macuco, se molha. Então a pessoa se comporta como se estivesse na praia. Mas a exigibilidade das roupas é diferente, né? A gente exige que as pessoas estejam vestidas no ambiente urbano. Diferente do que acontece em locais de praia. Então, quando a gente vai na praia, nós mesmos somos flexíveis, é normal. Preterlegem é quando o costume complementa a lei. O exemplo é esse da predatação do cheque. Então, a lei diz que o cheque é título de crédito, deve ser descontado, ok? E a predatação complementa. Ele fala assim, pode-se estabelecer paralelamente um acordo entre as partes para esperar uma data. Então, é um costume que complementa o sentido da lei. E o costume contra-legem, aquele que contraria a lei, não tem validade. É o exemplo que eu dei para vocês da rotatória, né? Passar no sinal vermelho após certo horário. Aqui em Foz não existe costume, mas em São Paulo, onde eu morava, há um consenso geral de que depois da meia-noite, ou em lugares ermos, né? Em lugares ermos, depois de um certo horário, você não espera o sinal vermelho, que é perigoso e tal. Então, o sinal vermelho não se respeita em determinados lugares, né? Depois de um certo horário. Isso é meio consensual em São Paulo. Claro, não em lugares movimentados, né? Tipo a Avenida Paulista. Vai ser movimentado qualquer dia da noite. Então, se disso decorrer um acidente, ele não vale, tá? Por mais que haja a aceitação social de que se passe no sinal vermelho, isso continua sendo uma infração. Alguém abriu o microfone? Quer falar alguma coisa? Desculpa, professor, eu pensei sem querer. Sem problema. Condições para a vigência do direito costumeiro. Direito costumeiro, então, são esses costumes que são normas jurídicas. Então, tem algumas exigências a mais. Continuidade. O costume tem que ser o mesmo, de modo ininterrupto, né? Se ele deixou de valer durante um tempo, ele não é a mesma coisa. Ele tem que ter a chamada continuidade. Diuturnidade quer dizer que o costume tem que existir há um tempo considerável. Não tem que ter surgido ontem, ano passado, tem que existir há um tempo razoável. Quem vai dizer que tempo razoável é esse é o juiz. Moralidade. O costume deve estar de acordo com a moral instituída na sociedade. Então, a sociedade entende e aceita aquele costume. Se o costume for contra a moral, aí não. Uniformidade. A prática costumeira deve ser repetida de forma análoga ou idêntica. Quer dizer que ele está bem estabelecido, está bem entendido. Ele pode variar no espaço, né? Os costumes que nós temos aqui podem ser diferentes de costumes que se tem em outros lugares. Digamos assim, quando você vende um veículo, você anuncia um veículo usado, né? E a pessoa vai lá, olha e compra. Aí você fala assim, deixa eu tirar o som, né? Ela fala, não, eu comprei com o som. Mas não falou nada sobre isso, não combinou assim, mas o costume aqui é com o som. E efetivamente, aqui na nossa região, o costume é que seja tudo. O som que tiver lá, o step, nas condições de uso, você comprou o carro usado, tudo que tem nele vem junto. A menos que seja negociado de modo diferente, né? Agora, se não foi negociado, o pressuposto é que venha tudo. Esse é o costume local aqui na nossa região. Em outras regiões, não, né? Já me disseram que em outras regiões se espera que você tire. No Nordeste, não sei dizer diferenças culturais com isso, mas se pressupõe que você não vai levar só o básico, não vai levar o som, por exemplo. Professor, Opa! uma das coisas que as meninas comentaram, as meninas que vieram de São Paulo, no início da faculdade, elas comentaram, aqui quando você loca uma casa, não tem nem pia de cozinha. Você entra em São Paulo e costuma você locar uma casa e já vem básico, pia de cozinha, tanque, entre outras coisas. Mas aqui quando você coloca uma casa não vem nada. Realmente. Não sabia disso. Aqui, porque geralmente quando a pessoa entra, o inquilino entra na casa, ele já leva o armário de cozinha, que já vem com a pia embutida, leva o próprio tanque, nem tanto. O tanque o pessoal geralmente tem na casa. Mas grande parte deles tem casa que nem chuveiro deixa. Olha só. Nossa, isso é verdade, professor. Quando eu fui ver uma casa para morar aí, aqui em São Paulo, você procura casa semi-imobiliada, vai ter uma cama, vai ter um armarinho, se pá, um
Pãozinho semi-mobiliado. Aham. Aí uma tava semi-mobiliada. Eu falei, nossa, arrasei, né? Fui ver semi-mobiliado, professor. Era a pia da cozinha e o chuveiro. Olha só. Aí eu falei, mas cadê o semi-mobiliado? Aí o moço falou, é a pia e o chuveiro. Aí eu, é. Isso é semi-mobiliado. Os conceitos estão bem diferentes. Olha Bem só, eu não diferentes. sabia dessa diferença. Vou adotar na minha aula, vou incluir aqui esse exemplo. Então você está em São Paulo agora, Jéssica? Eu tô, prof. Agora eu tô em São Paulo. É de onde você é? Aham. Bacana. Interessante, vou embutir esse exemplo nas minhas aulas. Gostei. Isso, coloca assim que em Foz do Iguaçu, semi-mobiliado, é tudo fajuto. Muito bom. É belo exemplo de costume regional. Você aluga, vem ou não vem pia, vem ou não vem chuveiro. Muito bom. A obrigatoriedade, a prática do ato costumeiro deve ser exigida por toda a coletividade e cada membro da sociedade. Então, para ser fonte do direito, ou seja, para criar uma norma jurídica, tem que ser obrigatório o comportamento. Não deve ser, não ser contra a legem, ou seja, contrário às normas convencionais ou normas jus cogens. Ou seja, o que eu disse para vocês, o costume não pode contrariar o que diz a lei. Esse é o limite dele. Muito bem, esses foram os costumes. Jurisprudência. Na definição do Miguel Reale, jurisprudência é uma forma de revelação do direito que se processa através do exercício da jurisdição em virtude de uma sucessão harmônica de decisões dos tribunais. Trocando em outras palavras, jurisprudência é o conteúdo, é o conjunto das decisões judiciais, das decisões dos juízes. Então, os juízes vão analisar uma determinada situação, cada um de maneira independente e autônoma vai chegar a uma interpretação. Ao julgar um caso, eles pegam um caso concreto, eles pegam uma norma abstrata e concretizam a norma abstrata no caso concreto. Eles criam uma norma para aquele caso, uma norma concreta para um caso específico. Isso é jurisprudência, isso é decisão judicial, uma sentença. Então, quando os juízes analisam uma mesma questão, diferentes juízes analisam uma mesma questão, e passam a entender de maneira diferente, uniformizando esse entendimento, a gente diz que está criada a jurisprudência. Eu não mudei de página. Aqui. Eu estava passando a página errada, gente. Aqui eram as condições do costume e aqui jurisprudência. Então, a jurisprudência é o conjunto das decisões judiciais. O juiz decide um caso e cria uma norma específica para aquele caso. Então, a jurisprudência cria a norma jurídica. Então, quando eu dizia, vários juízes, de maneira autônoma e independente, analisam o mesmo tipo de caso e chegam a uma decisão parecida, tem a uniformização da jurisprudência e ela cria a norma jurídica. Um exemplo de norma jurídica criada por jurisprudência no Brasil é a questão da união homoafetiva. A lei não prevê o casamento homoafetivo. Não prevê, a lei não diz nada. A lei é silente. Então, logo no começo da Constituição de 88, as questões que chegavam aos juízes sobre casamento homoafetivo eram julgadas de uma determinada maneira. Que questões? Sobre a validade da união, se poderiam ou não se casar, como ficaria a pensão, se um dos cônjuges morria, a pensão ficaria para o outro, a herança, essas questões eram analisadas no judiciário. E no comecinho, lá nos anos 90, no começo da vigência da Constituição de 88, os juízes, em geral, entendiam que não tinha validade a união homoafetiva. Não tinha validade. E depois, aos poucos, os juízes foram mudando seu entendimento. Passaram a entender que sim, tinha validade a união homoafetiva, até chegar aos dias de hoje, que é, digamos assim, uniformizado o entendimento de que sim, tem validade a união homoafetiva. Tem as mesmas consequências jurídicas de um casamento aos olhos da lei. A gente não chama de casamento homoafetivo, a gente chama de união homoafetiva.
e a união homoafetiva têm as mesmas consequências jurídicas. Isso nós podemos dizer que é uma norma jurisprudencial. Foi o judiciário que construiu esse entendimento. O judiciário, analisando vários casos independentes, de maneira autônoma, chegou a essa compreensão. Então, hoje, a união homoafetiva tem a validade, né, a mesma validade de um casamento, como construção da jurisprudência. Os juízes foram entendendo isso. Certo, turma? Jurisprudência? Princípios gerais do direito. Então, princípios gerais do direito são diretrizes que emanam, que vêm do ordenamento jurídico, servindo-lhe de alicerce, tá? Dão alicerce ao ordenamento. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Está estranho aqui a minha conexão? Vamos sim, prof. Ah, então tá bom. Obrigado. Joia, Sofia. Princípios gerais do direito. A gente diz que são diretrizes que vêm do ordenamento jurídico e servem de alicerce ao ordenamento jurídico. Não é necessário que sejam positivadas em uma norma jurídica, é necessário que sejam transformados em lei. Os princípios gerais do direito podem estar ou não na lei. A Constituição Federal de 88 enuncia alguns princípios que regem as relações internacionais e outros princípios, né, que são princípios gerais do direito. Então, princípio geral do direito, um exemplo. Né? Vou ilustrar primeiro como funciona a lógica do princípio geral do direito. Você está trabalhando, né? Você tem um emprego e você tem um chefe. O seu chefe, um dia ele dá uma determinada instrução. Ele fala assim, olha, se acontecer tal coisa, haja dessa maneira. Ok. A ordem do chefe foi dada. Aí passam-se uns dias, o seu chefe vem para você, manda um e-mail, pode ser falado, pode ser por meio de... pode por escrito, né? Sei lá, uma circular da empresa, sei lá. Ele lhe dá outra ordem, uma ordem diferente da primeira. Ele fala assim, ó, se acontecer tal coisa, haja dessa maneira. E essa segunda ordem é diferente da primeira. Elas preveem o mesmo comportamento, a mesma situação hipotética, mas estabelecem um comportamento diferente em face daquela situação hipotética. Ok, a ordem está dada. Aí você está trabalhando e acontece aquela situação hipotética que seu chefe advertiu. Qual das ordens do seu chefe você vai obedecer? A primeira ou a segunda? Pergunta, gente. Qual das duas ordens vocês vão obedecer? A primeira ou a segunda? A segunda? A segunda. Ih, gente, tem gente falando e eu não estou ouvindo ninguém. Eu estou com um mau contato aqui. Peraí, eu vou sair e vou entrar de novo. Vamos lá, vamos ouvir. Eu vi que o Claudemir estava com o microfone aberto. Pode falar, Claudemir. É a segunda lei, prof. Acredito eu. A segunda ordem do chefe. Rodrigo também estava com o microfone aberto. Pode falar. A segunda, professor. O Rodrigo também acha. Jéssica, você também tinha falado algo? A segunda também, prof. Segunda também. Justamente, turma. É a segunda. Aí eu pergunto, por que a segunda? Por que não a primeira? Oi, quem mais falou? Bom dia, professor. Meu nome é Gabriel. Oi, Gabriel. O que você tive uns acha? problemas na internet aqui, mas agora eu tô assistindo. É a segunda.
segunda ordem. Professor, não estamos lhe ouvindo. Acho que ele deve ter caído, né? Caiu pelo chat. Oi, turma, tô de volta. Professor, aí, ok. Agora, eu não ouvi nada do que o Gabriel falou. Se você puder falar de novo, Gabriel. Bom dia, professor. Eu falei que eu tive problemas com a internet, caiu a minha internet, agora eu tô de novo. Bem-vindo de volta. E você, então, adotaria a segunda ordem do seu chefe ou a Obrigado, primeira? professor. Eu adotaria a segunda ordem, né, professor? Por que, Gabriel? Por que você adotaria a segunda e não a primeira? O que você acha? Por que a segunda e não a primeira? Porque a segunda... porque veio depois da primeira? É isso aí, porque veio depois, exatamente, Gabriel. A gente tem até dificuldade de explicar o motivo de tão óbvio que é, né? E eu imagino que os demais tenham pensado isso. Porque é tão óbvio, é a segunda ordem do chefe, é a mais recente. É a que a gente vai obedecer. Então, isso é um exemplo do que a gente pode dizer de princípio geral do direito, turma. Se você tem duas leis, uma de 2010 e uma de 2015, e as duas leis dispõem de maneira diversa sobre uma mesma situação, né? Tem determinações diferentes sobre a mesma situação. Qual das duas leis você vai cumprir? Você vai cumprir a mais recente, você vai cumprir a de 2015. Isso é pelo costume e pela lei, né, professor? Isso, no caso, é um princípio geral do direito, Gabriel. A gente vai cumprir porque tem um princípio, uma diretriz que fala que você tem que obedecer à norma mais recente. É a norma mais recente. É aquela coisa, é tão óbvio que é até difícil de explicar. Né? Assim são os princípios gerais do direito. Tudo decorre da lógica, da razão, e às vezes é tão óbvio que é difícil de explicar. Então, se você tem uma lei de 2010 e uma de 2015 que falam coisas diferentes, e não é estranho, gente, é comum de acontecer isso. Né? O legislador cria uma lei, diz uma coisa, depois cria outra, dizendo outra coisa. É normal de acontecer. Você vai obedecer a mais recente. Por quê? Porque é a mais recente, é a vontade mais recente do legislador. É a mesma coisa que acontece quando você recebe duas ordens do seu chefe. Qual que você vai exercer? A mais recente. Tá? Isso é um princípio geral do direito. No direito, a gente costuma enunciar os princípios, né? Às vezes vem até em termos latinos, porque vem lá da Roma Antiga. E esse princípio tem um termo latino que é lex posterior derogat priori. Em português é lei posterior revoga anterior.
A ordem mais recente do seu chefe elimina a ordem mais antiga. A lei de 2015 revoga a lei de 2010. Tá? A lei posterior revoga a anterior. Esse é o princípio geral. Outro princípio geral, que também é de fácil compreensão. A presunção de inocência. Já ouviram falar desse princípio? Presunção de inocência? Eu tinha visto que o Mikael tinha respondido também, segunda. Jéssica? Tá aí, Jéssica? Então, prof. O que é presunção de inocência? Já ouviu falar? Nunca ouvi, mas eu acho que eu arriscaria chutar que é inocente até que se prove o contrário. É exatamente isso. Então, você já ouviu falar assim? A pessoa é inocente até que se prove o contrário. Exatamente. O Gabriel comentou, estou escutando e assistindo só, está gravando um pouco minha internet. Travando um pouco minha internet. Estou usando o celular. Não. Esse nome mais sofisticado. Né? Presunção de inocência é o nome mais sofisticado, ok? Mas você entende a lógica, então. Pessoa inocente até prova em contrário, exatamente. É aquela ideia, né? Você não pode acusar alguém porque a pessoa é inocente até, né? Você não pode considerar a pessoa culpada. Exemplos. Vou dar um exemplo aqui de casa. Nós tínhamos uma faxineira. E volta e meia, sumiam coisas aqui de casa e a gente desconfiava da faxineira. Aí, depois de um tempo, a gente achava coisas, sei lá, atrás do sofá, no meio da bagunça numa gaveta, num armário, né? A gente achava. E aí batia aquele arrependimento. Puxa, a gente desconfiou da faxineira e tal, né? O mais drástico foi minha aliança. Eu perdi minha aliança por um bom tempo. Aí, depois de um tempo, eu fui achar. Eu tenho o hábito de tirar depois de secar a mão e eu vivo perdendo, né? Aí a gente perdeu por um bom tempo, né? E depois a gente foi ver, apareceu em um lugar lá, né? E chegou um tempo que a gente parou, a gente falou assim, ó, sumiu, vai aparecer, né? Não vamos desconfiar, porque, enfim, se você quer ser uma pessoa justa, você tem que seguir esse princípio ético de presunção de inocência, considerar a pessoa inocente até prova em contrário. A gente não estava fazendo isso. E a gente chegou à conclusão de que não estávamos agindo de maneira ética aqui em casa, né? Sempre desconfiando da faxineira, que já tinha dado muitas mostras de ser confiável. Professor. Oi, pois não, pode falar. Vai saber se não era ela que guardava. Parcialmente a culpa também era dela. Isso é possível. Mas no caso da aliança, eu sei que eu tenho minha boa parcela de culpa. Então a gente passou a se orientar por esse princípio, presunção de inocência. Né? Agora que em casa desapareceu uma coisa, uma hora vai aparecer. Vamos ficar sossegados. Uma outra aplicação desse, em caso extremo, foi em casos que aconteciam no Rio de Janeiro há alguns anos, não sei se vocês se lembram do noticiário, que era uma forma de ajusticiamento que se fazia, que era amarrar um ladrão no poste. Então, se alguém era pego roubando, né, no comércio, na praia, roubando casas, né, sei lá, a pessoa era pega pelos moradores locais e era amarrada no poste. Isso aconteceu muito no Rio de Janeiro durante um tempo. Isso foi no começo da década, sei lá, 2012, 2013. Tinha muitas notícias sobre isso no Rio de Janeiro. E numa dessas dava ruim, né? Porque não só amarravam, como também davam surra, né? E numa dessas situações, os moradores pegaram o sujeito pulando o muro de uma casa para entrar na casa, pegaram o sujeito, amarraram no poste e deram uma surra violenta nele, né? Ele foi para o hospital e morreu. Depois se averigou que ele era um caseiro recém-contratado daquela casa, que tinha esquecido a chave dentro, então ele pulou o muro para poder entrar. E foi uma confusão e os moradores lincharam o sujeito. O sujeito morreu. E era um trabalhador. Esse é um exemplo de situação que poderia muito bem ter sido contornada se fosse aplicado o princípio da presunção de inocência. A pessoa só vai considerada culpada até prova não pode ser considerada em contrário até prova em contrário. Ela só vai ser considerada culpada se for ficar cabalmente comprovada a sua culpa. Isso é presunção de inocência.
Então, é uma coisa, uma diretriz que você consegue entender usando a lógica, usando a razão. Porque se você considera a pessoa culpada antes da comprovação, e se você puni-la, você está cometendo uma injustiça. Né? Para nem entrar nos casos de inocentes que foram considerados culpados pela justiça. Não pense que isso é raro. Né? Tem muita gente que inocente foi considerada culpada e anos depois apareceu o verdadeiro criminoso e os anos todos que aquela pessoa passou na cadeia não tem como recuperar. Então esse é um princípio geral do direito. E como esses, existem vários outros. No direito, nos ramos do direito, tem princípios específicos. Né? O princípio no direito administrativo, existe um princípio que diz o princípio da estrita legalidade. Nada vai ser feito senão em lei. A administração pública não pode desapropriar um imóvel se não tiver previsão na lei. É o princípio da estrita legalidade. No direito penal, tem um princípio chamado in dubio pro réu. Se você tem dúvida de alguma coisa sobre a culpabilidade do réu, você vai considerá-lo inocente. Isso sempre vai beneficiar o réu. Deixa eu pensar. No direito administrativo, também tem o princípio, no direito tributário, também tem o princípio da estrita legalidade. Não podem ser criados impostos, senão por lei. O Estado não pode criar um imposto por decreto. Tem que fazer uma lei para que o tributo, né, o imposto, seja criado. Então, esses são princípios gerais. Atos negociais são os contratos. Então, todo mundo já fez contrato. A gente faz contratos o tempo todo, gente. O tempo todo. O contrato não é só aquele de papel passado que você assina com duas testemunhas, né? Isso é um tipo de contrato, mas contrato é quando você, por exemplo, pega o ônibus e paga para o cobrador. Você está fazendo um contrato de transporte. A empresa tem o dever de te levar até o seu lugar, né? O lugar onde você quer descer, seguindo determinado roteiro, claro, né? Mas ali é feito um contrato. Quando você compra um pão na padaria, isso é um contrato. Você paga e recebe o produto, um contrato. Quando você, por exemplo, pede para alguém fazer um favor, na verdade, o favor é um tipo de contrato. Se estabelecem obrigações mútuas. Você fala assim, está lá na faculdade, fala assim, você pode olhar a minha mochila aí enquanto eu vou no banheiro? Posso. É um contrato. E tem até o nome específico, é o contrato de depósito. A pessoa que vai cuidar do bem é o depositário, e a pessoa que é dona do bem é o depositante. Tá? Então, a gente faz contratos o tempo todo. O tempo todo. Empresta dinheiro, faz gentilezas, né? São contratos. E o que a gente pensa quando fala em contrato é aquele de papel passado, né? Por escrito, que a gente assina e tal. Esse é um tipo de contrato formalizado. O contrato não precisa ser dessa forma. O contrato pode ser verbal, pode ser por internet. Você vai lá, clica, dá uns cliques. Você fez um contrato. Pode ser por vídeo, né? Tem várias modalidades de contrato. Fala-se que o ato negocial é a força geradora de normas jurídicas particulares e individualizadas que só vinculam as partes da relação jurídica mediante acordo de vontades. Acordo de vontades. O contrato só é estabelecido se for da vontade da parte. Não tem como obrigar um contrato, não é um ato negocial. É uma prática que decorre da vontade da pessoa. E o contrato só vincula as partes daquele contrato. Terceiros não tem nada a ver com isso. Um exemplo. Digamos que eu venda o meu veículo para o Claudemir, né? Eu faço um contrato com ele para vender o veículo a R$20 mil. Aí eu falo, Claudemir, eu te entrego na segunda-feira, eu vou precisar dele no fim de semana. Aí eu falo, tá bom, tudo bem. Mas ele já me pagou. Aí no fim de semana eu encontro a Jéssica me oferece R$25 mil. R$25 mil a mais. Eu vendo na hora e já entrego para ela. Aí na segunda-feira eu chego pro Claudemir e falo, Claudemir, foi mal. Toma aí seus 20 mil de volta. Eu poderia fazer isso? Eu não poderia. Eu fiz um contrato com o Claudemir, era meu dever entregar o veículo na segunda-feira. Se eu não entreguei o veículo, eu descumpri o contrato. Não tem só como só devolver o dinheiro.
Eu vou ter que indenizá-lo, e eventualmente a indenização pode ser maior do que o lucro que eu oferi vendendo o carro para a Jéssica. E a Jéssica descumpriu alguma norma? A Jéssica não descumpriu nada, a Jéssica não tem nada a ver com isso, ela é o terceiro. Né? Não tem nada a ver com peixe. Quem descumpriu o contrato fui eu. Eu descumpri o contrato que eu tenho com o Flaudemir. O contrato é interpartes, né? Efeitos interpartes. Só vale para mim e para o Flaudemir, só para as partes envolvidas. Terceiros não tem nada a ver com isso. A Jéssica, que comprou de mim, não tem nada a ver. O Flaudemir, se quiser tirar a satisfação com a Jéssica, ele não estará embasado no direito. Tá bom? O pacta sunt servanda, que está aí na tela, é um princípio, a gente poder falar do lado dos princípios, é um princípio que diz que o que foi acordado deve ser cumprido. Se você assumir um compromisso, tem que cumprir. O contrato gera lei entre as partes, diz o pacta sunt servanda. Ou um que é bem ilustrativo, é o que diz, ajoelhou, tem que rezar. Se eu fiz um contrato com o Flaudemir para vender meu veículo a 20 mil reais, eu tenho que cumprir. Se eu me arrepender depois, não tem volta. Tá? Ajoelhou, tem que rezar. A forma do contrato não pode contrariar a lei, né? A exigida em lei. Tem leis que determinam formas específicas para o contrato, você tem que seguir essa forma específica. Por exemplo, venda de imóvel. Para o contrato se aperfeiçoar, tem que ser feito o registro do imóvel. Então, se você compra o imóvel, você tem que ir lá no cartório e fazer o registro. Senão, a compra e venda do imóvel não se aperfeiçoa. Professor, Opa, pode falar. Esses contratos têm esse tipo de validade. Mas por que, então, quando você faz algum contrato de compra e venda, você tem que firmar, reconhecer firma? Sendo que eu vejo em alguns outros países que fazem essas transações de veículos ou de compras e vendas de imóveis e não há essa necessidade de você provar que é você mesmo. Vamos pensar em bens de maior valor, né, como veículos e imóveis. A lei justamente estabelece esse tipo de obrigação porque há muita fraude no mercado. Fraude, né? É uma forma de dar garantia, de assegurar a validade do negócio, que a identidade da pessoa envolvida, é fazer esse tipo de firma reconhecida em cartório e tal, né? Registro. Em outros países, talvez não haja tanto esse tipo de problema. E aí não há essa exigibilidade. Foi algo que se desenvolveu no Brasil para contornar um problema real, um problema específico que havia aqui. Ok, Rodrigo? Ok, professor. O brasileiro sempre dando um jeitinho, né? Você entendeu, né? É por aí. Se lá nos Estados Unidos, na França não exigem, é porque não tem tantos esses crimes, né? Pode até ser que haja, mas não na quantidade que há aqui no Brasil. Não chega a ser um problema estrutural. O cara te vendo uma sequência de casa que nem é dele. Aham, é por aí. O objeto tem que ser lícito e possível. Digamos assim, a pessoa comprou maconha do seu traficante, né? Aí chegou lá, viu que a maconha não era de boa qualidade, né? Deu uma péssima viagem. Ele vai reclamar, ele quer o dinheiro de volta. Ele pode entrar na justiça para exigir o dinheiro de volta? Não pode. Por quê? Porque aquele contrato não é válido. O objeto do contrato é ilícito. Ou então não é um objeto possível. Digamos, vender terreno na Lua. Pode vender terreno na Lua? Não, não é um objeto possível. E veja bem, isso era algo que acontecia, né? Sei lá, nos anos 80, nos anos 70, depois da corrida espacial e tal, né? Vendiam-se terrenos na Lua. Hoje se considera que não é um objeto possível. Não tem como regular ou a pessoa tomar posse do terreno na Lua. Ou impedir que uma nave pouse no seu terreno, né? Não tem como. Paridade e proporcionalidade entre os partícipes da relação jurídica obrigacional. Outro princípio aí que rege o contrato. As partes têm que estar em equilíbrio. Se o contrato for desequilibrado, esse contrato pode ser nulo ou anulável. Uma das partes for mais beneficiada que a outra, né?
Tem que haver um certo equilíbrio na relação negocial. Analogia. Analogia e equidade, que é o próximo princípio, são métodos, a gente chama de técnicas hermenêuticas, técnicas de integração da norma jurídica. Então, analogia é um método de interpretação jurídica utilizado quando, diante da ausência de previsão específica em lei, aplica-se uma disposição legal que regula casos idênticos, semelhantes ao da controvérsia. O nosso sistema diz o seguinte, que o juiz tem que dar uma solução para o caso. Se for levado um caso até ele tem que achar a solução que for. Se não tem na lei, ele vai ver nos princípios. Se não tem nos princípios, ele vai ver nos costumes. Se tiver nos costumes, ele vai ver no contrato, ele vai analisar todas as fontes. Se ele não acha nenhuma resposta, ele vai resolver por analogia. O que ele vai fazer? Ele vai pegar uma lei que prevê um caso semelhante e aplicar por analogia aquele caso. Tá? Na ausência de lei, ele aplica uma disposição que regula um caso idêntico, um caso semelhante. Exemplo. Quando o Uber chegou por aqui, né, por aqui que eu digo no Brasil, não havia, como em boa parte dos lugares, não há regulação do Uber. Então, não se sabia muito bem. O Uber, naquela época, se vendia como aplicativo de carona. Né? Hoje a gente vê que está mais parecido com táxi. Mas na época ele se vendia como aplicativo de carona. Aplicativo de carona paga. E num primeiro momento, quando surgiam questões, por exemplo, da relação entre o motorista do Uber e a empresa do aplicativo, e questões que eram levadas à justiça, os juízes não sabiam como se comportar. Então, eles lá nos primórdios, eles aplicavam por analogia. Alguns faziam analogia com uma relação empregatícia. Né? Dizia assim, há subordinação entre o motorista e a empresa do aplicativo. Então, por analogia, eu vou aplicar a legislação trabalhista. Outros falavam não, que é um serviço de terceiros. Né? Então, vou, por analogia, aplicar outra legislação. A questão é que não havia uma legislação sobre o serviço do Uber. Então, aplicava-se analogia. Então, geralmente, a analogia é usada em casos novos, em casos recentes. E, atualmente, com essas questões tecnológicas, novos aplicativos, novas tecnologias, a analogia costuma ser aplicada para resolver esse tipo de questões. Equidade é uma técnica hermenêutica que consiste na adaptação de uma norma existente a um caso concreto, específico, observando os critérios de justiça e igualdade. É uma adaptação de uma norma a um caso específico, deixando-a mais justa, levando em conta os valores sociais vigentes e os princípios gerais do direito. O julgador só pode decidir por equidade se as partes pedirem para ele. Né? As partes falam, juiz, decida por equidade. Ignore a lei, ignore o contrato, ignore os princípios, ignore os costumes. Aplique a equidade, aplique aquilo, julgue aquilo que você entender mais justo. A gente pode traduzir como sendo a equidade. Então, por exemplo, digamos que duas empresas tivessem um contrato de fornecimento. Uma empresa tinha que fornecer todo mês farinha de trigo para outra, né? Digamos que fosse uma fábrica de pães. Então, uma empresa tinha que fornecer tantos quilos de farinha de trigo para outra por mês. Aí, digamos que há uma tempestade que acaba com os estoques da empresa fornecedora, né? Que não tem como cumprir o contrato. E aquilo resulta um prejuízo para a empresa que comprava do fornecedor. E aí, a empresa que se sente lesada aciona a outra na justiça. Aí o juiz vê que não, e as partes entendem que não será justo aplicar a lei a ferro e fogo. Porque o que a primeira empresa sofreu foi uma chamada vis maior, né? Um ato de força maior. Não tinha como ela ter se precavido contra aquela tempestade, né? Digamos que foi fora do normal. Tudo que ela tinha feito lá nas edificações não foi suficiente. Ela fez o que deveria ter feito, mas não foi suficiente. Então, só essa empresa ficar com o prejuízo não é justo. Então, as partes falam para o juiz, decida por equidade. Chegue a um ponto aí que considere equilibrar a relação, reequilibrar a relação. E as partes entendem que não é justo que só uma delas fique com o prejuízo. Então, agindo por equidade, o juiz ignora o que diz a lei, ignora o que diz o contrato.
contrato, ignora jurisprudências anteriores, costumes, ele vai aplicar o que ele achar justo, ele vai dividir o prejuízo entre as duas, né? Sei lá. Vai chegar a uma solução. Isso é um exemplo de equidade. É buscar uma igualdade material para um caso concreto. E a última das fontes é a doutrina. Na definição, a doutrina é uma atividade científico-jurídica realizada pelos juristas. São ensinamentos dos professores, pareceres dos jurisconsultos e opiniões dos tratadistas. É um discurso descritivo que não altera a natureza prescrita do direito, visto que apenas ajuda a compreendê-lo sem modificá-lo. Fonte material que orienta os legisladores e juízes. Em outras palavras, a doutrina é o conjunto das reflexões teóricas dos autores, dos pesquisadores, que têm uma compreensão do que seja o direito, né? Então, a doutrina faz a interpretação das fontes. A doutrina não é exatamente uma fonte. Ela não cria norma jurídica. As outras 7 que a gente viu criam a norma jurídica. A doutrina não cria. Ela ajuda a interpretar a norma jurídica. Essa é a particularidade dela. Ela ajuda a interpretar, ela não cria. Então, em síntese, é isso, turma. Nós temos essas fontes do direito, que são os processos que dão origem à norma jurídica, né? Dizem de onde ela vem. E essa última, que é a doutrina, é uma fonte do direito, mas que não cria norma jurídica. Ela apenas ajuda a interpretar as fontes do direito, as outras. Ok, turma? Vamos à chamada, se ninguém tiver nenhuma dúvida ou comentário final. Vamos à chamada, então. A primeira chamada que eu faço. Oi, pois não, pode falar. Não, só confirmando, tranquilo. Joia. Edson. Claudemir. Deixa eu fazer o seguinte. Aqui. Opa, Claudemir tá aí. Para vocês verem a chamada. Gabriel. Opa, presente, professor? Ok, Jéssica. Presente. Juliana. Laila. Luan. Maria Luísa. Matheus. Micael. O Luan tá aí, Micael também. Tô vendo que responderam. Ok, Luan. Ok, Micael. Nicolas. Rodrigo. E o professor? Sofia. Sofia estava aí, tinha falado antes. Thaís. Ok, turma. É isso aí. Encerramos por aqui, então. Continuamos semana que vem. Vamos falar de sistema Viu, jurídico. professor? Tem Gabriel? uma coisa. Sim. Eu te dei presença. Eu entro no meu trabalho meio-dia. Hoje é minha folga. Vai ter dias que eu não vou conseguir ficar até o 12:30, tá? Aí não sei Então como é que faça o nós vamos seguinte. fazer. Ou você tem como Vamos fazer o acordo. seguinte. Sempre participe da aula até o horário, né? Daí eu vou lembrar que você estava e te dou presença na hora da chamada. Tranquilo, professor. Até mais ou menos umas 15, 20 para meio-dia eu consigo segurar. Eu tenho que trabalhar, né? Ok, combinado. Só Fechou? se manifeste Beleza. durante a aula que eu vou lembrar de te dar presença. Fechou, professor. Vamos participando, então. Obrigado. Obrigado, senhor. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Professor, desculpa.